turma, no Trabalho de Esporte e Aventura, nós do grupo composto por eu, Gustavo, Renan, Thales, Denis e Luan, vamos falar sobre o artigo publicado pelas autoras Maristela Camargo e Maria Furlan, o qual traz o título As Respostas Fisiológicas do Corpo às Temperaturas Elevadas. O artigo discorre em seu texto sobre como o nosso corpo produz calor de forma endógena e como esse absorve calor do meio externo. É também dito sobre os termorreguladores que fazem com que o corpo se mantenha em temperatura estável de 37 graus. Ainda é falado sobre o exercício físico realizado nessas temperaturas e as atividades laborais, bem como suas consequências, como as doenças térmicas causadas por estes, como a exaustão e o EHS. Metabolismo e produção de calor. O nosso corpo ele está gerando energia constantemente através da queima de substratos como carboidrato, ácidos graxos e lipídios. Essa queima que faz com que o nosso corpo produza um subproduto, o calor. Então, sendo a produção do calor proporcional à demanda metabólica. Quer dizer que quanto mais energia eu gastar, quanto mais degradação desses substratos eu tiver, maior vai ser minha produção de calor. Relativamente em repouso, no metabolismo basal, o corpo pode gerar 25% do calor corporal. Contudo, basta uma contração e esse percentual aumenta. Durante o exercício físico, a temperatura pode aumentar em até 2000%. Agora a gente vai ver trocas térmicas com o nosso amigo Luan na sequência. Valeu! Boa noite, eu vou falar agora um pouco sobre as trocas térmicas. O corpo ele é incapaz de converter calor em trabalho. Porém, o calor que é produzido pelas reações químicas que ocorrem no organismo ajuda a manter a temperatura corporal, que é a medida do seu calor. E no estado estável, a produção ela é igual à perda de calor mantendo a temperatura regular. A temperatura normal de uma pessoa adulta varia de 36,7 graus a 37 graus, medida pela boca. Já a temperatura retal, ela é uma medida da temperatura interna do corpo. Ela pode variar mais alta 0,6 graus do que a temperatura medida pela boca. Aí o corpo humano ele é dividido em duas camadas, que é o núcleo central quente e a camada externa fria, e nem todas são afetadas do mesmo modo, pelos mesmos fatores. O ambiente varia a temperatura, a camada central é a temperatura dos tecidos mais profundos do corpo, e ela é quase sempre constante, variando apenas 0,6 graus, exceto em casos de febre. Já o ambiente pode variar a temperatura da camada externa fria, e ela pode ser afetada pelo fluxo sanguíneo da pele, ou pelo suor, e por fatores ambientais como a temperatura, o movimento do ar, entre outros. O calor produzido pelos órgãos e tecidos mais profundos, em particular fígado, cérebro, coração, músculo esquelético, é transferido pela pele e depois da pele eles são transferidos para o ambiente, para ter a perda de calor. Em menor grau, a perda de calor é feita pelas próprias vias respiratórias. A intensidade da perda de calor varia e depende de dois fatores: a rapidez com que o calor pode ser conduzido das camadas mais profundas da pele, do organismo, dos tecidos mais profundos dos órgãos, para a pele, e da velocidade com que a pele consegue transferir para o ambiente esse calor. E o fluxo sanguíneo ele auxilia muito, porque ele consegue fazer com mais rapidez a troca de calor, a transferência do calor das camadas mais profundas para a camada mais superficial da pele, para depois ter a transferência de calor para o ambiente. Em ambientes quentes tem a vasodilatação cutânea. E aí a pele aquecida, ela pode perder ter mais efetividade na perda de calor para o ambiente, pois essa temperatura mais alta e a vasodilatação ajuda na transferência do calor da pele para o ambiente. A superfície corporal pode perder calor de duas formas, que é através de trocas secas e trocas úmidas. As trocas secas têm a radiação, que é o ganho ou perda de calor através da diferença de temperatura entre superfícies que estão próximas ao corpo. A condução, que é a perda ou ganho de calor
através do meio do contato direto com superfícies quentes ou frias. Aí variando, você vai ter o aumento ou a redução. A convecção, que é a troca de calor por movimento da água ou o ar próximo ao corpo. E aí ela pode ser facilitada e variada e tem influência de fatores externos, por exemplo, um vento, até mesmo com ventilador em casos de ambiente fechado. E a troca úmida, que é muito importante, que é a evaporação de água, que pode ser feita através da pele e das vias respiratórias, e a taxa de perda pela evaporação pode variar pela umidade relativa do ar. Se tiver acima de 60%, pode ser mais dificultada, pois a perspiração não evapora completamente. E com o ar seco, com a umidade quase nula, aumenta a evaporação. Aí a temperatura cutânea estando mais alta que o ambiente, a perca é por troca seca. Já se o ambiente for maior que a temperatura do corpo, vai haver ganho de temperatura no corpo, sendo que a única forma de perder esse calor vai ser pela troca úmida, a evaporação. Aí tem a sudorese, que é o mecanismo através do corpo perde o calor produzido e quando a máxima vasodilatação já não consegue perder mais calor do que é produzido, ela é acionada. A glândula sudorípara é responsável pela secreção do líquido do suor e é uma estrutura tubular que é composta por duas partes, a porção espiralada, que é onde se secreta o suor, e o duto, que se dirige das camadas mais profundas, atravessando a derme e a epiderme da pele, chegando à superfície. E ela é inervada por fibras nervosas simpáticas, colinérgicas, que são fibras que secretam acetilcolina. E a norepinefrina e a epinefrina podem estimular essa glândula também, que é importante, porque esses hormônios são secretados pela medula suprarrenal, e aí o organismo precisa perder o calor adicional. Então, ela sendo ativada por por esses dois hormônios auxilia a ter uma maior perda de calor. Bom, agora nós vamos falar sobre os receptores de temperatura e o centro dos termos regulador. Foram listados pelo artigo 3 tipos de receptores de temperatura, sendo que 2 deles se encontram na região periférica do sistema nervoso, ou seja, na pele. Eles se classificam e nomeiam-se por termorreceptores. O termorreceptor de aquecimento e o termorreceptor de resfriamento. O de resfriamento, o seu pico de atividade é a partir dos 25 graus. São mais frequentes e abundantes do que os termorreceptores de aquecimento. Sua inervação é por fibras delgadas e mielinizadas. Já os termorreceptores de aquecimento são mais ativos em temperaturas crescentes e a partir dos 45 graus. Sua inervação também por fibras delgadas, porém amieliníacas. Existe um terceiro tipo, esse mais cutâneo, mais interno, é o nociceptores. Eles são responsáveis por medir temperaturas extremas e emitir a informação de dor para o sistema nervoso central. Agora a gente vai falar sobre o centro termorregulador, o hipotálamo. É a área que serve como integrador global primário dos reflexos termorreguladores. Ou seja, ele funciona como um decodificador da informação enviada pelos termorreceptores e envia, assim, um estímulo. Outra importante característica do hipotálamo é que, através do fluxo sanguíneo, ele também consegue estimular algum mecanismo quando percebe o sangue muito quente ou muito frio. Ainda sobre o centro termorregulador, a gente vai apontar algumas saídas, tanto do hipotálamo quanto de outras regiões do cérebro, para o órgão efetor de produção de calor ou dissipação de calor. Acontecem pelas vias dos nervos simpáticos, pelas arteríolas ou pela suprarrenal, e também pelos neurônios motores para os músculos esqueléticos. Os hormônios hipotálamicos, que controlam a secreção hormonal, também de alguma forma influenciam nesses mecanismos que, quando se encontram em temperaturas elevadas, emitem estímulos para a dissipação do calor, como a diminuição da produção de calor com a inibição de calafrios e da termogênese química.
Também os vasos sanguíneos cutâneos sofrem vasodilatação e também a acentuada elevação na velocidade da perda de calor através da sudorese e, consequentemente, a evaporação, quando a temperatura corporal total ultrapassa o nível crítico de 37 graus. Então, 37 graus é a temperatura estável. Passou daí, o organismo já começa a produzir a sudorese, que é o suor, e assim resfriar, dissipando bastante calor. E para que evite as doenças que a gente vai ver na sequência aí com o nosso amigo Thales. Vamos lá? Condições de risco à saúde e doenças térmicas. A temperatura extremamente alta pode superar os mecanismos de perda de calor do organismo. Temperatura corporal e metabolismo aumentam e a produção de calor acompanha todo o trabalho corporal, seja para a produção de energia, gerar calor. A temperatura retal pode elevar de 38 a 40 graus durante o exercício intenso e em temperaturas muito altas, sendo o limite corporal interno em torno de 41 a 43 graus. Em algumas pessoas, por fatores particulares, como resistência e genética, apresentam convulsões já a 41 graus. Dentre os atletas, enumera mais de 30 doenças térmicas associadas à climatização, insuficiência, condicionamento, sono, esforço, roupa apertada, entre outros. A incapacidade de continuar o exercício durante o calor e exaustão térmica é a doença mais comum entre atletas e soldados. Ocorre devido à sudorese excessiva em ambientes quentes. Provoca falha no cardiovascular e naturalmente nos músculos. Dentre os sintomas estão mal-estar, náusea, fraqueza, vômitos, entre outros, que não afetam o sistema nervoso, já melhoram com reposição oral ou repouso. Em casos extremos, a dissipação de calor acontece a hipertermia, que é um quadro de insolação e exaustão térmica. Exaustão é uma forma mais branda, a insolação é mais grave e potencialmente fatal, ameaça a vida e exige tratamento imediato. Hipertermia acontece acima de 41 graus, que aumenta o calor limite, geralmente em indivíduos jovens realizando atividades em altas temperaturas. Comuns em jogadores de futebol americanos, convencionais, corredores de longa distância, militares, trabalhadores civis, com muitas roupas e expostos a grandes temperaturas por muito tempo. Análises feitas com vítimas mostram hemorragias locais, sobretudo no cérebro, lesões hepáticas e renais ou até mesmo a morte. Sendo associadas à desidratação, que significa 5 a 10% de perda de água corporal, diminuindo a produção de suor, naturalmente, o débito cardíaco, para suportar os sistemas. Cãibra e síncope não está associada à hipertermia por serem alterações fisiológicas e melhoram com repouso e hidratação. A cãibra, perda de água excessiva e eletrólitos, síncope, vasodilatação periférica e volume intramuscular reduzido. A medição de temperatura retal é o mais simples de detectar a EHS, doenças térmicas, e reduzir o colapso causado pelo calor. Para isso, basta resfriar o indivíduo pela via oral ou, como em casos gerais, a imersão de água fria. Na ausência de recurso, usar toalha e lençóis com gelo no pescoço, virilha, axilas e usa-se também a ventilação. Boa noite, turma. Vou falar a respeito do estresse térmico. O estresse térmico está relacionado com a atividade desempenhada pela pessoa. Essa atividade determinará a quantidade de calor gerada pelo organismo. Pessoas favoráveis a sofrer estresse térmico são crianças recém-nascidas e pessoas muito idosas, pois a capacidade de regular a temperatura do corpo é limitada. Com isso, esses grupos são mais favoráveis a sofrer estresse térmicos e devem ser protegidos da exposições a condições desfavoráveis. Segundo Lamberts e Xavier, 2002, o estado psicofisiológico de uma pessoa exposta às condições térmicas caracteriza-se um quadro de estresse térmico. Isso quer dizer, a elevação do estresse térmico, o risco de a pessoa ser acometida por algum tipo de doença térmica aumenta proporcionalmente. Consequências das condições térmicas desfavoráveis no ambiente de trabalho. Essas condições
são desfavoráveis que ocasionam situações de estresse térmicos. Isso influencia no desempenho das atividades humanas e, em certos casos, também pode gerar tensões no trabalho. Isso pode causar, além do desconforto, fadiga, sonolência e também acidentes e também danos à saúde. Essas condições térmicas afetam o sistema de produção e troca de calor do corpo com o ambiente, interferindo no sistema termorregular. Estresse térmico em trabalhadores de construção civil. Esse tipo de ambientes de trabalho sofre muita influência de agentes externos, principalmente radiação solar e calor. Com isso, os trabalhadores se sentem mais fadigados. O conforto térmico depende de fatores que interferem no trabalho do sistema termorregulador. A seguir, vou mostrar algumas variáveis que influenciam no conforto térmico. As variáveis físicas que influenciam o conforto térmico são atividade desempenhada, vai depender do que a pessoa estiver fazendo, isolamento térmico das roupas utilizadas, em ambientes de muito calor, por exemplo, em alto forno, por exemplo, a pessoa tem que usar muita roupa. Com isso, o estresse térmico é constante. Vai depender também da temperatura do ar, umidade do ar, velocidade do ar e temperatura radiante média. E também a pressão parcial do vapor de água no ar ambiente. Vamos ver a seguir sobre a aclimatação e a temperatura ambiente com o Renan. Boa noite aí, turma. Eu vou falar aqui um pouco da aclimatação e a temperatura ambiente, beleza? Que são exposições, né, a ambientes com condições térmicas extremas, né, que é a questão da temperatura, onde o organismo pode sofrer algumas alterações fisiológicas até o organismo se adaptar ao ambiente, né, que é chamado de climatação. Então aqui eu vou falar alguns tópicos, tá? Eu vou tentar explicar esses tópicos, beleza? Então, um dos tópicos que eu separei foi aqui a importância, né, de climatar as pessoas ao calor extremo, que pode ser o que? Determinadas atividades em que a pessoa pode executar, onde essas atividades vão ter condições extremas e com temperatura aproximada da temperatura corporal ou até mesmo elevada. E com isso, a umidade pode atingir aproximadamente até 100% dessa temperatura, onde o organismo pode suportar, né, essa 100%, até onde o organismo pode suportar o calor extremo sem, dependendo de quase totalmente a umidade no ambiente. Pode ser, talvez o ambiente pode estar seco, seco demais ou muito úmido, depende do local que o indivíduo pode estar, né? Então o indivíduo pode se tornar aclimatado, passa a ter uma menor elevação de temperatura. Então o indivíduo, após ter sido aclimatado, essa temperatura pode ter uma pequena elevação quando submetido a qualquer sobrecarga de calor. Então esse indivíduo, quando tiver uma sobrecarga, né, de calor sobre ele, então ele pode ter essa elevação um pouco elevada, né? Então o risco que essa pessoa pode ser exposta, né, até o tempo, né, que ela pode ser exposta, o ambiente que essa pessoa vai frequentar, até 90 minutos diários, né, durante uma semana. E com isso pode melhorar a transferência de calor corporal, devido às alterações fisiológicas que o corpo vai ter que adequar, né, com essas condições térmicas que aí ele vai estar se expondo. E algumas das alterações pode incluir a elevação do débito cardíaco, a expansão do volume do fluido extracelular, tá? A redução na concentração do sódio e no suor, aumentando o volume do suor. Então essas alterações aí que a pessoa pode ter, né, com essas condições. Então na aclimatação, o volume do suor é o volume do suor produzido e aumentando, e a sudorese, desculpa aí, galera, se inicia mais cedo. Então essa pessoa ela vai ter produzir, né, esse aumento de sudorese
mais cedo do que ele pode até imaginar, né, vamos dizer assim. Então, com a aclimatação, as glândulas sutripárias se tornam capazes, né, de conservar o sódio pela própria secreção do suor, tá? E com isso pode ter a concentração de sal tão baixa quanto, tá? Então, o liminar da vasodilatação contânea reduzido juntamente com o liminar da sudorese, e com essas alterações reduzem a níveis nas temperaturas centrais e cutâneos atingidos durante o período de exercício, beleza? Em ambientes que a pessoa pode estar, tá? Então, com isso aí, a gente pode ver que a pessoa, quando está em algum ambiente extremo, o corpo pode ter diversos tipos de alterações, até próprio fisiológicos, como eu disse anteriormente, tá? Então, galera, as considerações finais aí do nosso artigo, a gente podemos ver que apesar dos problemas, né, causados pela elevação da temperatura corporal, né, decorrente a fatores de ambientes pessoais, o ambiente onde a pessoa vai estar, ainda não é um foco de pesquisa totalmente e divulgação. Eles não estão realizando uma pesquisa praticamente totalmente voltada para esse tema. Então, um pouco até onde a gente pode conhecer, né, sobre o assunto, retratar o diagnóstico de doenças térmicas, que seria com isso colocado em risco de vida, né, de pessoas que podendo estar entrando em estado de hipertermia, beleza? Aí pode ter esse quadro aí esse estado, esse risco de vida, né? Então também a gente pode constatar que naturalmente há um interesse maior, né, do conhecimento das doenças térmicas em atletas. Então eles estão tentando fazer um pequeno estudo, né, como ainda não é muito, não tem muito conhecimento, eles estão tentando ter esse interesse maior nos atletas para ver como que o corpo, né, dos atletas vão reagir dependente da temperatura ambiente que ele vai estar jogando, né, porque bom, no Brasil praticamente todo, no Rio, vou dar um exemplo, né, então é muito quente, o clima é quente. Então, eles estão tentando fazer esse estudo para ver como que o corpo do atleta reage a essas temperaturas. E devemos também lembrar que muitas áreas, né, do trabalho humano expõem os indivíduos às condições térmicas ambientes. Igual pessoas que trabalham, né, em empresas, né, que tem ambientes totalmente diferentes, né, tem ambiente que é um pouco mais tranquilo, tem ambiente que é totalmente extremo, que o calor vamos dizer que é um pouco insuportável, que são praticamente perigosos a esses indivíduos, né? Então, as suas potencialidades e limitações bem como estresse térmico, que são questões que devem ser divulgadas, né? Aparecidas por um planejamento de instalações laborais, que é como a jornada de trabalho, o próprio vestiário, né? Então, com isso, até as empresas, né? Ou dependendo de onde a pessoa vai estar, o próprio atleta vai ter ali um vestiário diferente, né? Vai ter um climatizador, né? Para dar um pouco a quebrar a temperatura do indivíduo. Então, gente, é isso aí que é o nosso tema aí, Então, espero que deu para todo mundo absorver as nossas informações. Aí, qualquer dúvida que tiver aí, a gente vai estar à disposição, beleza? Valeu, obrigado.